Espírito Santo, expõe o mal escondido e derruba toda a muralha que bloqueia meu lar. Há momentos em que a casa parece continuar de pé, mas o coração que mora dentro dela já está cansado de sustentar batalhas que ninguém vê. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Conflitos que surgem do nada, cansaço que não se explica, inquietações silenciosas que parecem se esconder atrás de atitudes, palavras e até pequenos gestos que você não sabe mais como interpretar. É como se alguma força invisível estivesse tentando travar cada tentativa de paz, como se algo trabalhasse nas sombras para desgastar suas emoções, confundir sua percepção e comprometer a harmonia do seu lar. E entre tudo isso, existe uma verdade que muitos evitam admitir. Quanto mais você tenta resolver sozinho, mais pesado se torna. É nesse ponto de exaustão, quando a alma já não encontra respostas fáceis, que você percebe que há algo além do que seus olhos conseguem reconhecer. E é justamente nesse ponto que a intervenção do Espírito Santo não é apenas necessária, é urgente. Enquanto você tenta manter firme aquilo que parece desmoronar por dentro, há uma realidade espiritual que precisa ser encarada sem medo. Nem todo conflito nasce de comportamentos e nem todo desgaste é fruto apenas de convivência. Há muralhas que se levantam sem que ninguém perceba, e há forças que se escondem por trás de situações aparentemente comuns, mas que carregam um impacto profundo no ambiente emocional da família. É por isso que esta oração é tão necessária hoje, porque você não está diante de um problema comum, está diante de algo que requer revelação, discernimento e força que vem do alto. E a própria Escritura nos alerta, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Esta verdade ecoa não como ameaça, mas como promessa. Tudo aquilo que tenta se esconder será exposto, e toda força contrária será vencida. Se você sente que algo bloqueia o avanço da sua família, se percebe um peso nos ambientes, se discussões surgem do nada, se há uma sensação insistente de que algo está errado, este é o momento de permitir que o Espírito Santo entre e desmascare o que estava oculto há tanto tempo. Não importa há quanto tempo essas muralhas se levantam, não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu entender o que estava acontecendo. Hoje, você vai perceber que não esteve sozinho. Hoje você vai entender que existe um poder capaz de varrer a escuridão que tenta se instalar em seu lar. E se permanecer comigo até o final desta oração, você verá que cada palavra foi construída para tocar áreas que ninguém vê, sentimentos que você não fala e batalhas que você trava em silêncio. Agora respire fundo e prepare seu coração, porque a partir deste momento entraremos juntos em uma oração capaz de expor o mal escondido e derrubar cada muralha que tenta bloquear o seu lar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que existe um limite dentro de mim que já foi ultrapassado tantas vezes. Hoje, não venho com palavras ensaiadas nem com discursos organizados. Venho com a alma aberta, com o peso das batalhas que enfrento e com a clareza de que apenas o teu poder pode romper aquilo que se ergueu contra o meu lar. Espírito Santo, coloca a tua luz sobre tudo o que tenta se esconder, sobre aquilo que opera sem ser percebido, sobre cada força que se move na escuridão, tentando atrasar, confundir ou desgastar este ambiente. Traz à superfície o que estava oculto, revela o que se escondia nas entrelinhas, desmonta o que parecia estruturado e derruba qualquer resistência que ousou se levantar contra a paz desta casa. Espírito Santo, eu clamo para que tu entres em cada espaço onde a inquietação se instalou como se fosse parte natural da rotina. Quebre o ciclo das discussões que surgem do nada. Interrompa a sequência de tensões que se repetem como se tivessem raiz profunda.
dissolva cada atmosfera carregada que tenta pesar sobre o coração dos que vivem aqui. Vem com tua força e desarticula tudo aquilo que age de forma silenciosa, alimentando desgaste emocional e sentimentos que não combinam com a tua presença. Que cada investida contrária seja paralisada agora e que nada consiga permanecer escondido diante da tua verdade. Espírito Santo, toca cada detalhe deste lar e desfaz qualquer trama escondida que tentou se infiltrar em momentos de fragilidade, distração ou cansaço. Remove influências que se conectaram por meio de palavras mal colocadas, atitudes impulsivas ou decisões feitas no desespero. Eu te peço que visites cada pensamento, cada emoção e cada memória que ainda carrega marcas deixadas por situações mal resolvidas. Purifica tudo que foi contaminado, clareia tudo que foi distorcido e reorganiza tudo aquilo que o inimigo tentou embaralhar para provocar confusão. Que tua presença seja a força que redefine este ambiente de dentro para fora. Espírito Santo, revela o que estava sendo mantido nas sombras para que ninguém percebesse a origem dos conflitos. Expõe com intensidade tudo aquilo que tentava se disfarçar em atitudes aparentemente inofensivas, mas que traziam desequilíbrio para dentro da casa. Derruba manipulações, desmascara intenções, remove influências que trabalhavam de forma calculada para gerar afastamento, sensibilidade exagerada ou desgaste emocional. Mostra o que estava oculto nas brechas do cotidiano e elimina cada impulso que não nasceu do teu coração. Que a verdade se estabeleça com tanta clareza que nenhuma dúvida permaneça e nenhuma mentira encontre abrigo. Espírito Santo, coloca tuas mãos sobre as barreiras que se levantaram ao redor deste lar e destrói tudo que impede o avanço, a paz e a harmonia. Que nenhum muro permaneça de pé quando a tua presença tocar. Rompe bloqueios que surgiram sem explicação. Anula ataques que tentaram se infiltrar pela exaustão. Fecha portas que foram abertas pela dor ou pela falta de vigilância. Eu te peço que restaures a sensibilidade espiritual de cada pessoa desta casa, para que nenhuma ação contrária passe despercebida, para que cada interferência seja imediatamente identificada e para que o teu poder seja o guardião constante deste ambiente. Espírito Santo, ocupa este lar com tua autoridade e expulsa toda influência que não pertence a ti. Que nenhum peso invisível permaneça, que nenhum sentimento estranho continue se acumulando e que nenhuma perturbação encontre espaço para retornar. Que a tua presença estabeleça paz onde havia medo, força onde havia fraqueza e clareza onde havia confusão. Eu te entrego este lugar e te peço que consagres cada canto, cada gesto e cada decisão tomada dentro destas paredes. Que tudo o que se levantava escondido seja revelado e destruído, e que este lar se torne um território onde o mal não consegue permanecer, onde a verdade prevalece e onde a tua luz decide habitar. Espírito Santo, dirige teu olhar aos lugares onde o desgaste emocional se instalou como sombra persistente, criando tensões que surgem sem aviso e feridas que ninguém sabe explicar. Entra nos pensamentos que carregam inquietações silenciosas, dissolve cada influência negativa que alimenta discussões constantes, irritações súbitas e aquela sensação de que algo sempre está prestes a desmoronar. Remove o peso que tenta sufocar o equilíbrio familiar. Afasta a perturbação que se esconde atrás de detalhes do cotidiano e encerra movimentos que tentavam enfraquecer a harmonia desta casa. Que tua presença revele o que estava se multiplicando nas emoções sem ser percebido, trazendo sobriedade, entendimento e paz onde antes havia confusão. Espírito Santo,
toca o íntimo de cada pessoa deste lar e desarma atitudes que são guiadas por impulsos, gerados por forças que não vêm de ti. Rompe a raiz que alimenta conflitos frequentes, corta ciclos de palavras duras e desentendimentos que se repetem como se houvesse um padrão oculto conduzindo tudo. Acalma o que está inflamado, silencia o que provoca irritação desnecessária e coloca sob tua ordem áreas que perderam o controle. Que cada coração receba renovação emocional e que toda vertigem interior causada por influências ruins seja completamente interrompida. Espírito Santo, visita tudo aquilo que se levanta em forma de ruídos espirituais, trazendo desânimo, impaciência ou uma sensação de ambiente pesado, mesmo quando nada visível está acontecendo. Dissolve essa pressão silenciosa que se manifesta nos detalhes, no olhar cansado, na palavra que sai atravessada, na falta de disposição para ouvir, na distância emocional que começa a crescer. Elimina qualquer força que age no oculto, abrindo portas para inseguranças, ciúmes, intolerâncias e desconfianças que não existiam antes. Estabelece um novo clima espiritual dentro desta casa, onde a serenidade se sobrepõe ao medo e a tranquilidade substitui qualquer tensão. Espírito Santo, encerra o ciclo de mal-entendidos que destroem vínculos e desgastam relações. Fecha as brechas que permitem que pensamentos distorcidos se instalem e alimentem discussões que não começam por motivos reais. Restaura a clareza da comunicação, trazendo lucidez às emoções e maturidade às palavras. Que nenhuma influência estranha consiga manipular percepções, ativar inseguranças antigas ou reacender dores que já estavam curadas. Ilumina cada mente para que a verdade prevaleça, impedindo que confusão e discórdia ganhem espaço. Espírito Santo, protege cada pessoa desta casa de ataques que tentam trabalhar de maneira estratégica, buscando provocar irritação, afastamento ou desânimo. Que nenhuma semente lançada pelo inimigo floresça dentro de corações sensíveis. Neutraliza qualquer ação que esteja tentando provocar desgaste interior, tirando a força emocional necessária para manter a paz. Estabelece uma blindagem espiritual que conserve o equilíbrio, a sobriedade e a sensatez diante de qualquer movimento contrário. Que a proteção que vem de ti dissipem armadilhas escondidas que tentam operar de forma sorrateira. Espírito Santo, derrama tua luz sobre todas as áreas onde ainda existe peso, fadiga emocional ou resistência à mudança. Remove aquilo que impede a reconciliação, desfaz bloqueios que dificultam o diálogo e restabelece a coragem para recomeçar. Que cada coração, toque e palavra sejam cobertos pela tua presença para que o ambiente seja transformado do núcleo para fora. Declaro que todo conflito silencioso perde força, toda influência oculta se desfaz e toda tensão acumulada é removida pela tua ação. Que a partir deste momento a paz que vem de ti passe a comandar cada decisão, cada gesto e cada relação dentro deste lar. Espírito Santo, examina agora cada detalhe que compõe o ambiente deste lar, cada nuance que parece pequena, mas que tem gerado um ciclo de atrasos, desgastes e desordens que se repetem como se seguissem um roteiro oculto. Toca nos lugares onde a confusão se instala sem motivo, nas situações que parecem perder o rumo do nada e nas circunstâncias que mudam de direção rapidamente, como se alguma força estivesse agindo nos bastidores. Revela o que estava escondido nas sombras, aquilo que operava de modo invisível, provocando interferências que enfraquecem a rotina, roubam energia emocional e desestabilizam a convivência. Que tudo o que foi arquitetado longe da luz seja arrancado pela raiz, sem deixar qualquer vestígio. Espírito Santo, entra nos pensamentos que carregam inquietações acumuladas e desfaz o peso que tenta se instalar como algo normal. Remove influências que chegam sem explicação e que fazem o coração oscilar entre ansiedade, cansaço e irritação.
ilumina o que estava embaralhado, organiza o que parecia fora de ordem e elimina qualquer força que tentava manipular percepções ou provocar desgaste nas decisões. Que a tua presença seja o ponto de equilíbrio que interrompe cada ação oculta que tentava abrir brechas emocionais para confundir e desorientar os que vivem neste lar. Espírito Santo, visita lembranças que ainda mantêm portas abertas para sentimentos que alimentam perturbação, insegurança e aflição. Rompe vínculos com situações que deram espaço para o mal se aproximar de forma discreta, tirando a clareza necessária para perceber ataques e manipulações. Restaura o que foi danificado no silêncio, cura rachaduras que se formaram lentamente e remove fragmentos de experiências antigas que ainda resistiam dentro da mente e do coração. Que nada permaneça ativo no invisível e que nenhum resíduo emocional continue alimentando ciclos de confusão. Espírito Santo, identifica e desfaz toda a estratégia que foi usada para criar desgaste constante dentro desta casa. Que todo movimento que tentava causar esgotamento mental, esfriar relacionamentos ou gerar afastamento emocional seja interrompido agora. Derruba armadilhas que se escondiam em hábitos repetitivos. Elimina interferências que se infiltravam em momentos de fraqueza e rompe padrões que estavam formando um ambiente de desânimo, tensão e instabilidade. Que a tua autoridade estabeleça uma nova ordem onde nada opere nas sombras e onde tudo seja regido pela tua presença. Espírito Santo, toca cada ambiente e transforma o que estava carregado, pesado ou espiritualmente enfraquecido. Purifica a atmosfera dos cômodos que acumulavam emoções reprimidas, sentimentos não expressos e palavras guardadas que alimentaram mal-entendidos silenciosos. Remove o que drenava a energia emocional, o que provocava cansaço sem motivo e o que impedia o equilíbrio de se firmar plenamente. Estabelece leveza onde antes havia confusão e traz clareza para que cada ambiente volte a transmitir paz, segurança e descanso. Espírito Santo, estabelece agora um novo ciclo dentro deste lar, um ciclo onde a verdade prevalece e onde nenhuma trama silenciosa encontra espaço para operar novamente. Que cada pessoa desta casa receba discernimento para identificar o que vem de ti e rejeitar o que tenta se disfarçar. Que toda ação oculta perca força, toda perturbação desapareça e todo movimento que estava escondido seja revelado e destruído. A partir deste momento, que este lar viva dias de ordem, sabedoria, proteção e equilíbrio, guiado exclusivamente pela tua presença. Espírito Santo, dirige tua luz às áreas onde a dissimulação tentou se estabelecer como resposta, proteção ou mecanismo silencioso de manipulação. Revela tudo aquilo que se esconde atrás de atitudes calculadas, palavras aparentemente neutras e gestos que carregam intenções que não condizem com a verdade. Desfaz cada camada que tenta obscurecer a realidade, expõe o que age por trás das aparências e desarma influências que utilizam sutileza para gerar confusão, distorção ou divisão. Que a tua presença penetre profundamente onde as máscaras foram erguidas e que nenhum engano consiga permanecer diante da tua autoridade. Espírito Santo, toca os lugares onde a percepção foi afetada por narrativas distorcidas, interpretações equivocadas e impressões que não nasceram da verdade. Acalma emoções agitadas para que a visão não seja guiada por impulsos ou medos. Traz discernimento para identificar atitudes que pareciam normais, mas que estavam envenenando o ambiente aos poucos. Corrige percepções que foram alteradas por interferências ocultas, restabelece o entendimento e cria clareza sobre situações que antes geravam inquietação sem motivo aparente. Espírito Santo, revela intenções escondidas que tentavam manipular emoções e direcionar comportamentos de forma silenciosa.
Expõe estratégias que se escondiam por trás de sorrisos forçados, gestos calculados ou condutas revestidas de falsidade. Remove tudo o que estava sendo usado para criar tensões emocionais, plantar inseguranças ou provocar instabilidade dentro do lar. Que a tua verdade dissolva cada aparência enganosa, eliminando qualquer força que tentava controlar ou influenciar por meio do oculto. Espírito Santo, entra nos diálogos não ditos, nos silêncios carregados de significado e nas palavras que nunca foram expressas, mas que moldaram o ambiente emocional deste lar. Remove a intenção oculta que agia por trás de comentários sutis, olhares atravessados ou comportamentos que tentavam induzir culpa, medo ou dúvida. Que nenhuma manipulação emocional permaneça de pé. Estabelece a transparência como fundamento para que cada relação seja construída em confiança verdadeira e não em percepções moldadas por forças que trabalhavam na escuridão. Espírito Santo, derruba enganos que se levantaram como muralhas invisíveis, separando pessoas, distorcendo sentimentos e alimentando desentendimentos cada vez mais profundos. Rompe padrões de dissimulação que se repetiam sem serem percebidos. Elimina discursos que carregavam duplo sentido e atitudes que tentavam mascarar intenções reais. Que a tua presença revele a origem dos conflitos silenciosos e destrua cada mecanismo emocional que estava sendo usado para desviar a verdade. Espírito Santo, estabelece agora um ambiente onde a verdade prevalece acima de discursos, aparências e tentativas de manipulação. Que cada pessoa desta casa seja revestida de discernimento para perceber o que é genuíno e rejeitar o que tenta se disfarçar. Que a tua clareza penetre nos relacionamentos, nas conversas, nas decisões e nos pensamentos. E que a partir deste momento, nenhuma máscara consiga se manter, nenhuma intenção oculta se fortaleça e nenhuma influência dissimulada prossiga operando. Que tua luz seja o filtro definitivo de tudo o que entra e tudo o que se manifesta neste lar. Espírito Santo, estende tua presença sobre cada limite deste lar e desfaz movimentos ocultos que agiam como ondas silenciosas, tentando invadir espaços emocionais, espirituais e familiares. Coloca tua força onde o inimigo tentou criar brechas, interrompe influências que se aproximaram de forma sutil e desarma todo o mecanismo que buscava provocar desgaste, tensão ou instabilidade. Que nenhuma intenção contrária encontre caminho, que nenhuma ação escondida se fortaleça e que nenhum ataque emocional permaneça operando por trás do cotidiano. Sela cada ambiente com tua autoridade, impedindo qualquer acesso do mal. Espírito Santo, toca o íntimo de cada pessoa desta casa e anula investidas que tentavam atingir áreas vulneráveis do coração. Rompe pensamentos que surgem de repente, alimentando desânimo, confusão e um cansaço que parece não ter explicação. Fecha portas internas que se abriram pelo medo, pela ansiedade ou pelo cansaço prolongado e restaura a estabilidade emocional que essas forças tentavam arrancar lentamente. Que tua presença funcione como barreira, impedindo que sugestões negativas ou sensações de ameaça encontrem espaço para se fixar. Espírito Santo, identifica e destrói movimentos contrários que buscavam se disfarçar de coincidências, interferindo na rotina, causando atrasos, gerando ruídos e desencadeando situações repetitivas que produzem desgaste. Encerra interrupções que surgem nos momentos mais importantes, corta influências que tentavam desviar decisões e desarticula ataques que operavam através de distrações ou irritações súbitas. Que nenhuma estratégia consiga avançar quando tua luz toca cada canto, cada ação e cada pensamento que acontece dentro deste lar.
Espírito Santo, cobre com tua força tudo aquilo que estava sendo usado para enfraquecer a união desta casa. Elimina pressões invisíveis que tentavam esgotar a paciência, desgastar conversas, interromper diálogos importantes e provocar afastamento emocional entre aqueles que mais precisam caminhar juntos. Dissolve a influência que tentava amplificar pequenos problemas e transformar detalhes em conflitos maiores. Estabelece uma blindagem emocional que preserve o equilíbrio, a compreensão e a sensibilidade entre todos os que vivem sob este teto. Espírito Santo, neutraliza qualquer ataque que buscava agir por meio de comportamentos automáticos, irritações sem motivo ou impulsos que surgiam de forma repentina. Que tua presença reorganize as emoções internas, trazendo sobriedade, maturidade e domínio, para que nenhuma força contrária consiga manipular reações. Rompe a cadeia de situações que estavam sendo usadas como instrumento para desgastar a serenidade desta casa. Que cada ação oculta perca força e desapareça completamente diante do teu poder. Espírito Santo, estabelece agora um escudo permanente ao redor deste lar. Que nenhuma influência maliciosa atravesse essa proteção, que nenhum ataque encontre abertura e que nada que se levanta nas trevas consiga permanecer diante da tua autoridade. Declaro que todas as investidas ocultas estão desfeitas, que toda ação contrária foi anulada e que cada pessoa desta casa passa a caminhar em segurança emocional, discernimento espiritual e fortaleza interior. Que este ambiente seja guardado, selado e sustentado pela tua presença constante. Espírito Santo, volta teu olhar para tudo o que foi sendo enfraquecido ao longo do tempo, para as áreas que perderam brilho, para sentimentos que se desgastaram sem que ninguém percebesse, para os laços que foram ficando frágeis por causa de pressões invisíveis e tensões silenciosas. Toca o que se partiu devagar, os fragmentos emocionais espalhados por experiências antigas e situações que se repetiram até roubar a leveza do convívio. Reconstrói o que o desgaste tentou destruir, restaura o que parecia sem solução e renova cada espaço onde a esperança começou a diminuir. Que tua presença reorganize tudo aquilo que se desfez sem que as pessoas tivessem força para impedir. Espírito Santo, visita o interior de cada pessoa desta casa e cura a exaustão emocional acumulada pelas expectativas quebradas, pelas palavras mal interpretadas e pelos sentimentos que se calaram por medo de gerar novos conflitos. Recolhe aquilo que caiu no silêncio, os pedidos não ditos, as frustrações guardadas, os ressentimentos que ninguém expressou, mas que continuaram corroendo o coração aos poucos. Restaura a sensibilidade emocional que foi se tornando rígida por causa das pressões e revive a disposição de amar, servir, compreender e acolher. Espírito Santo, toca as áreas onde a convivência perdeu equilíbrio, onde gestos simples se tornaram pesados e onde a rotina deixou marcas de cansaço profundo. Renova o desejo de caminhar juntos, recarrega a capacidade de tolerar diferenças, reacende a vontade de construir um ambiente saudável e transformador. Que a reconstrução venha acompanhada de maturidade e entendimento, para que nada volte a se quebrar pelo mesmo motivo e para que os erros do passado não encontrem espaço para se repetir. Espírito Santo, derrama tua força sobre a comunicação deste lar e reconstrói o diálogo que foi sendo desgastado por ruídos, mal-entendidos e falta de escuta. Ensina cada pessoa a falar com sabedoria, a ouvir com empatia e a agir com prudência. Remove barreiras emocionais que impedem a sinceridade, dissolve a resistência em expressar sentimentos verdadeiros e reconstrói a ponte que facilita a compreensão mútua. Que cada palavra dita carregue paz e cada resposta seja marcada por equilíbrio. Espírito Santo, reestrutura as bases espirituais deste lar, firmando novamente a confiança, a fé e a dependência do teu agir.
Levanta o que foi derrubado pelas lutas, fortalece o que permaneceu frágil após confrontos internos e estabelece novos alicerces para que esta casa se mantenha firme diante das tempestades. Renova o ânimo daqueles que já estavam cansados de tentar, reacende a coragem daqueles que pensaram em desistir e reorganiza o interior daqueles que perderam a direção por causa de tantas batalhas invisíveis. Espírito Santo, concluo este clamor pedindo que prepares um novo tempo para este lar, um tempo onde a força supera o cansaço, onde a esperança substitui o desgaste e onde a reconstrução se torna visível dia após dia. Que cada pessoa desta casa participe desse processo com leveza, entendimento e maturidade, permitindo que a tua ação transforme a dor em crescimento, a fragilidade em firmeza e o desgaste em renovação. Que a partir deste momento, tudo aquilo que estava quebrado comece a ser restaurado com perfeição e que nenhum ataque consiga desfazer o que tu estás reconstruindo. Espírito Santo, dirige tua presença aos lugares onde barreiras se levantaram sem explicação, criando resistências que travam o avanço, dificultam decisões e paralisam caminhos que deveriam estar abertos há muito tempo. Toca o que foi bloqueado no silêncio, aquilo que foi travado por forças invisíveis que operavam sem serem percebidas, tentando impedir conquistas, interromper processos e enfraquecer a coragem de seguir adiante. Que cada muro erguido para impedir crescimento seja derrubado agora. Que cada obstáculo que se escondia atrás de circunstâncias comuns seja destruído pela tua autoridade e que nada permaneça de pé diante do teu poder. Espírito Santo, visita pensamentos que foram afetados por dúvidas constantes, inseguranças persistentes e medos que surgem exatamente no momento em que alguém tenta dar um passo importante. Rompe esse ciclo que faz a mente retroceder sempre que uma porta está prestes a se abrir. Dissolve hesitações que não nascem de raciocínio, mas de ataques espirituais que tentam impedir avanços. Traz lucidez, coragem e firmeza para que cada pessoa desta casa consiga caminhar com determinação, sem ser puxada para trás por influências que trabalhavam no oculto. Espírito Santo, entra nas decisões que foram interrompidas de forma inexplicável, nos projetos que perderam força de repente, nos planos que estavam prontos para avançar, mas se tornaram confusos. Toca cada área paralisada e faz renascer o movimento que o inimigo tentou neutralizar. Remove travas que surgiram por desgastes emocionais, elimina interferências que tentavam desviar propósitos e libera novamente o fluxo de sabedoria, direção e produtividade que antes estava sendo bloqueado. Que nada impeça o avanço daquilo que nasceu da tua vontade. Espírito Santo, toca as relações que foram se tornando tensas sem causa aparente, como se alguma força estivesse criando distância, esfriamento ou desacordo repetitivo. Rompe o bloqueio emocional que impede o entendimento, destrói a resistência que impede a aproximação e elimina influências que tentavam provocar desgaste entre aqueles que precisam permanecer unidos. Que a comunhão volte a fluir sem ruídos, sem tensões ocultas e sem interferências que se levantavam silenciosamente para interromper a paz deste lar. Espírito Santo, atua nos ambientes onde o clima se tornou pesado, onde a energia parece baixar sem motivo, onde a sensação de desalento aparece sempre nos mesmos momentos do dia. Rompe essa barreira espiritual que tenta assentar tristeza, estagnação e desânimo. Que tua luz substitua toda sensação estranha, que tua presença eleve o espírito de cada pessoa e que o peso que tentava se instalar sem permissão seja completamente retirado. Que cada ambiente desta casa experimente uma mudança visível, profunda e permanente. Espírito Santo, declaro que todo bloqueio emocional, espiritual, relacional, financeiro ou familiar está sendo quebrado neste momento pela tua autoridade.
Que nada permaneça impedindo o avanço, que nada continue travando decisões, que nada consiga deter aquilo que tu decidiste liberar sobre este lar. Que este seja o tempo em que portas se abrem, caminhos se alinham, oportunidades retornam, relacionamentos são fortalecidos e o fluxo de paz volta a circular com intensidade. Que tudo aquilo que estava parado volte a se mover e que o que estava travado seja liberado para prosperar. Espírito Santo, concede discernimento para que cada pessoa deste lar enxergue com clareza aquilo que nunca foi percebido a olho nu. Revela atitudes que pareciam comuns, mas que estavam abrindo portas para perturbações silenciosas. Mostra escolhas rotineiras que favoreciam desgastes emocionais e expõe hábitos que estavam se tornando brechas espirituais, permitindo influências contrárias atuarem sem serem identificadas. Ilumina pensamentos que se tornavam confusos sempre nos mesmos momentos e revela comportamentos que pareciam espontâneos, mas que estavam sendo usados como ferramenta de desgaste. Que a sabedoria que vem de ti torne evidente cada movimento oculto, desfazendo toda estratégia que buscava operar escondida. Espírito Santo, desperta a percepção para identificar padrões repetitivos que não nascem do acaso, mas de interferências que agiam de forma calculada. Mostra como certas discussões aconteciam exatamente nos momentos de maior fragilidade, como tensões surgiam quando a paz estava prestes a se estabelecer e como distrações apareciam sempre que decisões importantes precisavam ser tomadas. Revela a matriz desses ciclos nocivos e mostra a raiz de cada situação que insiste em retornar. Que a consciência espiritual desta casa seja fortalecida para reconhecer rapidamente ataques disfarçados e encerrar ciclos antes que eles se repitam. Espírito Santo, expõe comportamentos que estavam sendo conduzidos por pressões invisíveis, impulsos repentinos, irritações sem motivo, falta de paciência em situações simples e reações exageradas que pareciam sair do controle. Mostra como esses movimentos estavam sendo utilizados para desgastar relações, enfraquecer estruturas familiares e criar conflitos desnecessários. Ilumina cada mente para que ninguém receba como normal aquilo que estava sendo causado por forças que agiam por detrás das emoções. Concede domínio próprio e clareza mental para que cada pessoa saiba diferenciar o que é sentimento legítimo do que é influência nociva. Espírito Santo, revela o que estava tocando áreas sensíveis do coração sem permissão, pensamentos que quebravam a confiança, lembranças que reacendiam conflitos, interpretações que distorciam intenções e sentimentos que surgiam em momentos estratégicos para enfraquecer vínculos. Expõe a origem das dúvidas, das inseguranças e das percepções erradas que tentavam provocar rupturas. Traz luz para cada conclusão precipitada, toda suspeita infundada e toda sensação de ameaça que não tinha fundamento. Que nada permaneça escondido no interior e que toda influência que tenta manipular emoções seja destruída. Espírito Santo, identifica e expõe comportamentos externos que estavam servindo como porta de entrada para ataques, conversas mal intencionadas, palavras vindas de fora que plantavam conflitos, conselhos prejudiciais, proximidades que sugavam energia, ambientes que contaminavam o espírito e atitudes que pareciam inofensivas, mas enfraqueciam a proteção deste lar. Mostra cada ponto vulnerável, cada contato que precisava ser afastado e cada situação que estava drenando força emocional e espiritual. Que a sabedoria que vem de ti estabeleça limites que impeçam qualquer avanço do inimigo. Espírito Santo, fortalece agora a percepção espiritual deste lar.
Que cada pessoa seja capaz de identificar rapidamente tentativas de manipulação emocional, ataques disfarçados, influências sorrateiras e movimentos que tentam se instalar no silêncio. Que cada passo seja guiado pela tua sabedoria, cada escolha seja conduzida pela tua luz e cada reação seja moldada pela tua presença. Declaro que nenhuma estratégia oculta terá continuidade, que nenhum plano contrário permanecerá ativo e que toda trama será revelada, anulada e destruída. A partir deste momento, que a sabedoria do Espírito governe cada ambiente, cada decisão e cada relação desta casa. Espírito Santo, entra agora nos espaços mais silenciosos deste lar, onde emoções antigas se acumulam como camadas invisíveis que ninguém percebe, mas que influenciam o clima espiritual todos os dias. Toca os lugares onde palavras duras deixaram marcas, onde lembranças pesadas ainda ecoam e onde sentimentos guardados continuam produzindo tensão mesmo depois que o tempo passou. Remove o peso que está impregnado nos ambientes, dissolvendo tudo aquilo que não combina com a tua presença. Que cada cômodo seja visitado pela tua luz, para que aquilo que antes causava inquietação, desânimo ou mal-estar seja completamente quebrado, transformando esse lar em um lugar de descanso e serenidade. Espírito Santo, purifica o ambiente emocional desta casa, retirando toda sensação estranha que aparece sem motivo, toda irritação súbita que surge do nada e todo cansaço que invade o coração, mesmo após momentos de tranquilidade aparente. Elimina o que se instalou no ar como espírito de desordem, como atmosfera pesada ou como ruído espiritual que impede a paz de permanecer. Lava a energia deste lar, substituindo angústia por equilíbrio, tensão por leveza e confusão por clareza. Que tudo o que antes drenava força seja arrancado e que nada influencie negativamente as emoções dos que vivem aqui. Espírito Santo, toca as áreas onde a alegria foi sendo diminuída, onde a leveza desapareceu e onde a harmonia foi desgastada por situações repetitivas. Purifica o que está impregnado nas paredes, nos objetos, nas memórias e até na rotina. Remove aquilo que alimenta sensações de sufocamento, tristeza ou desânimo e restaura um clima saudável onde cada pessoa possa respirar com tranquilidade. Estabelece uma atmosfera de serenidade capaz de renovar a esperança e de fortalecer a mente, para que ninguém seja tomado por sentimentos que não nascem de ti. Espírito Santo, visita os cantos onde o silêncio parece carregado, onde a casa parece mais escura do que deveria, onde a sensação de inquietude aparece sempre nos mesmos horários ou nos mesmos lugares. Dissolve qualquer presença que esteja tentando influenciar, pressionar ou perturbar o ambiente. Que tua luz invada cada espaço, quebrando tudo o que se move no oculto para interromper o descanso e a estabilidade desta família. Que nenhuma presença estranha permaneça e que a proteção que vem de ti ocupe os lugares que antes estavam vulneráveis. Espírito Santo, purifica também o ambiente espiritual que envolve cada pessoa, dissolvendo pensamentos carregados, removendo sentimentos que não pertencem à verdade e apagando memórias que se tornaram combustível para ataques emocionais. Toca o interior com profundidade, retirando culpas antigas, dores escondidas e inseguranças que se acumulam e influenciam as relações. Que cada coração se torne leve novamente, que a mente encontre descanso e que o espírito seja fortalecido. Nada que contamina permanecerá ativo quando tua presença se manifesta. Espírito Santo, estabelece agora um ambiente completamente renovado. Que esta casa seja marcada por paz constante, por harmonia verdadeira e por proteção que não se rompe.
Que o ar carregue tua presença, que as paredes transmitam tranquilidade e que cada cômodo seja um espaço de refúgio, segurança e equilíbrio. Declaro que toda a carga emocional foi retirada, toda influência densa foi destruída e toda perturbação foi silenciada. A partir deste momento, este lar respira um novo tempo, onde a tua presença define o clima, sustenta a paz e purifica tudo o que antes tentava se esconder. Espírito Santo, volta tua atenção para cada comportamento que foi se repetindo nesta casa como um ciclo difícil de quebrar, surgindo nos mesmos momentos, provocando as mesmas reações e gerando os mesmos conflitos. Toca padrões que se instalaram no silêncio, nas atitudes automáticas, nos impulsos repentinos e nas palavras que surgem como se viessem de uma fonte invisível. Quebra rotinas emocionais que estavam alimentando desgaste, interrompe reações que se tornaram previsíveis e remove ligações que mantinham esses padrões ativos. Que nenhuma repetição nociva continue tendo domínio sobre este lar. Que tudo aquilo que vinha se repetindo como corrente seja rompido agora pela tua autoridade. Espírito Santo, visita a raiz dessas repetições e revela de onde essas influências estavam vindo. Mostra se nasceram de feridas antigas, de pensamentos distorcidos, de experiências passadas ou de ataques direcionados ao coração. Identifica o que estava alimentando hábitos prejudiciais, reações exageradas, falta de paciência, dificuldades para perdoar, explosões emocionais ou fechamento total diante de problemas. Remove a força dessas origens e liberta cada pessoa de vínculos emocionais que mantinham comportamentos destrutivos vivos. Que a liberdade interior substitua aquilo que parecia impossível de mudar. Espírito Santo, toca o que está escondido nas intenções silenciosas, aquelas tendências que surgem de forma natural, mas que não refletem a verdade que tu desejas estabelecer. Corrige percepções que levavam a conclusões precipitadas, muda interpretações que criavam confusão e desfaz expectativas que alimentavam frustrações. Rompe o mecanismo que fazia pequenas coisas se transformarem em grandes discussões, que ampliava detalhes simples e que tornava situações comuns em conflitos desnecessários. Substitui padrões ruins por atitudes equilibradas, maduras e sensatas. Espírito Santo, fortalece cada coração para que nenhuma influência negativa consiga ativar comportamentos antigos. Reforça a resistência emocional daqueles que estavam vulneráveis. Renova a mente daqueles que estavam cansados de tentar mudar e fortalece a fé daqueles que já não acreditavam em transformação. Traz domínio próprio, estabilidade interior e clareza para rejeitar atitudes que não têm origem no teu espírito. Que cada pessoa tenha força para escolher o bem, para agir com sabedoria e para se afastar de tudo o que alimenta conflitos. Espírito Santo, estabelece nova estrutura emocional sobre este lar. Que reações impulsivas sejam substituídas por serenidade, que irritações constantes deem lugar à compreensão e que a desconfiança seja transformada em confiança fortalecida. Reconstrói comportamentos saudáveis, amadurece atitudes, fortalece a disposição de ouvir, conversar e compreender. Que novos padrões surjam, padrões de paz, paciência, respeito, equilíbrio e diálogo, capazes de impedir qualquer retorno ao que antes provocava desgaste. Espírito Santo, declaro que todos os padrões negativos foram quebrados, desfeitos e destruídos pela tua presença. Que nenhum comportamento do passado encontre espaço para voltar. Que nenhuma repetição emocional sobrevivente se fortaleça e que nenhuma influência antiga consiga reativar o que já foi vencido. A partir deste momento, que cada escolha seja guiada por tua sabedoria, cada atitude seja moldada pela tua luz e cada relação seja protegida pela tua graça. Que este lar viva um novo ciclo,
onde o bem prevalece, a paz governa e o teu espírito se torna o fundamento de todas as decisões. Espírito Santo, estende tua presença sobre cada transformação que começou a acontecer dentro deste lar e sela com tua paz tudo aquilo que foi restaurado, reorganizado e reconstruído. Toca as áreas que estavam fragilizadas, os sentimentos que estavam instáveis e as decisões que pareciam incertas. Firma cada avanço para que nada retroceda, para que nenhuma mudança se perca e para que nenhum progresso seja comprometido pelas pressões que antes tentavam dominar este ambiente. Que a tua paz seja como um manto que cobre cada coração, trazendo segurança, equilíbrio e firmeza para permanecer no caminho que já começou a ser trilhado. Espírito Santo, silencia vozes internas que tentam reacender preocupações antigas, que buscam relembrar medos ou que tentam reacender inseguranças. Apaga o eco de palavras negativas, encerra pensamentos que surgem para enfraquecer a confiança e dissipa toda inquietação que tenta retornar quando alguém tenta seguir adiante. Que a tua paz domine a mente, trazendo clareza para decisões, serenidade para enfrentar desafios e tranquilidade para caminhar sem medo do futuro. Estabelece dentro de cada pessoa um descanso que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que tu estás presente. Espírito Santo, toca sentimentos que ainda oscilam, emoções que ainda se levantam de forma inesperada e áreas internas que ainda não compreenderam totalmente a mudança que está em andamento. Acalma tempestades silenciosas, fecha brechas emocionais que ainda tentam se abrir e afasta lembranças que insistem em trazer instabilidade. Coloca ordem no interior, trazendo harmonia onde havia conflito, confiança onde havia dúvida e solidez onde havia fragilidade. Que a paz que tu ofereces seja profunda o suficiente para sustentar cada transformação. Espírito Santo, estabelece paz nos relacionamentos desta casa, fortalecendo vínculos que foram restaurados e protegendo conexões que estavam sendo reconstruídas. Que nenhuma influência externa consiga interferir novamente, que nenhuma palavra mal intencionada encontre espaço e que nenhum mal-entendido volte a abrir portas para conflitos. Restaura o olhar de amor, renova a disposição de ouvir, multiplica a paciência e fortalece o desejo de permanecer unido. Que cada gesto seja marcado por respeito e cada diálogo seja permeado por sabedoria. Espírito Santo, toca também o ambiente físico deste lar. Que a paz esteja no ambiente quando alguém acorda, quando caminha pelos cômodos, quando se deita para descansar e quando se reúne com os seus. Que as paredes carreguem harmonia, que o ar transmita leveza, que o clima espiritual permaneça estável e que nenhum peso estranho encontre lugar para se instalar novamente. Que esta casa se torne um ponto de refúgio, onde o cansaço encontra descanso e onde o coração encontra equilíbrio. Espírito Santo, declaro que a paz que vem de ti sela definitivamente tudo aquilo que foi transformado. Que ela atue como proteção, como âncora e como garantia de que nada voltará a ocupar o espaço que antes servia de entrada para o mal. Que cada pessoa desta casa caminhe com serenidade, que cada decisão seja tomada com clareza e que cada dia seja vivido com a certeza de que a tua presença continuará guiando, sustentando e guardando. A partir deste momento, nenhuma perturbação se levanta, nenhuma inquietação prevalece e nenhuma influência contrária encontra lugar. Aqui a tua paz reina, governa e permanece. Espírito Santo, toca agora tudo aquilo que permaneceu estagnado neste lar. Áreas onde o tempo passou, mas nada se moveu. Decisões que ficaram suspensas no ar e esperanças que foram se enfraquecendo lentamente. Visita caminhos que pareciam definitivamente trancados, portas que não abriram mesmo diante de muito esforço e situações que se tornaram tão pesadas que já não havia perspectiva de mudança.
Move-te sobre esses lugares com teu poder que ultrapassa limites humanos, desfazendo bloqueios invisíveis que travavam a vida emocional, espiritual e familiar. Que teu sopro percorra cada ambiente, despertando movimento onde havia paralisia e trazendo clareza onde reinava confusão. Que este lar perceba que aquilo que parecia impossível começa a dar sinais de transformação, não por força própria, mas pela tua intervenção soberana. Espírito Santo, alcança os corações que tentaram tantas vezes e mesmo assim encontraram resistência em cada passo. Remove a sensação de incapacidade que acompanha os que se sentiram pequenos diante de desafios gigantes. Fortalece a esperança daqueles que já estavam à beira de desistir por pensar que nada mudaria. Restaura o ânimo que foi drenado ao longo das lutas repetitivas, reacende a fé que foi sendo sufocada pelas decepções e ergue aqueles que caíram por não conseguir carregar mais o peso das situações. Que a certeza de que tu estás agindo devolva ao coração dessa família o fôlego que faltava, trazendo segurança para prosseguir. Espírito Santo, examina os sonhos que foram deixados de lado por parecerem distantes demais, grandes demais ou improváveis demais para serem alcançados. Toca projetos que perderam vida, planos que foram adiados por medo e ideias que foram abandonadas por falta de força emocional para continuar. Sopra a tua inspiração sobre tudo o que ainda tem propósito, preparando cada pessoa desta casa para viver um recomeço cheio de direção, sabedoria e coragem. Que nenhum talento fique enterrado por causa de insegurança, que nenhuma promessa fique paralisada por causa de ataques espirituais e que nenhum propósito seja sufocado pelas dificuldades circunstanciais. Espírito Santo, move-te nos detalhes que não são visíveis aos olhos humanos, nas situações que se conectam silenciosamente e que juntas têm poder de mudar destinos inteiros. Desfaz articulações malignas que tentavam impedir avanços e interrompe movimentos contrários que se levantavam de maneira sutil para gerar cansaço, distração ou atraso. Restaura o fluxo das coisas que deveriam estar avançando, coloca ordem onde havia confusão e libera caminhos que foram travados pela atuação do inimigo. Que o teu agir se revele nas pequenas coisas, nas grandes decisões e nos processos que vinham sendo sabotados sem que ninguém percebesse. Espírito Santo, sopra vida sobre tudo o que estava seco, sem força e sem esperança. Multiplica coragem para enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis e devolve alegria para continuar caminhando, mesmo quando os resultados não são imediatos. Toca emoções que estavam fragilizadas, organiza pensamentos que estavam dispersos e fortalece a fé daqueles que haviam perdido a capacidade de acreditar em mudanças significativas. Cria dentro deste lar um ambiente de expectativa positiva, onde cada pessoa consiga ver, pela fé, o que ainda não aconteceu, mas já está sendo preparado por ti nos bastidores espirituais. Espírito Santo, dirige tua presença ao centro das decisões desta casa, alcançando lugares onde escolhas mal orientadas, medos antigos ou influências externas alteraram o rumo de situações importantes. Toca a história que parecia desviar do propósito. Reorganiza trajetórias que se perderam pelo caminho e recoloca nos trilhos tudo aquilo que se afastou do propósito original. Visita decisões que foram tomadas sob pressão, escolhas feitas no desespero e caminhos escolhidos pela dor. Derrama tua autoridade sobre cada área onde o destino familiar foi afetado por circunstâncias pesadas, reconstruindo direção, clareza e equilíbrio. Que esta casa sinta que o rumo está sendo corrigido e que o futuro volta a se alinhar com aquilo que vem do teu coração. Espírito Santo,
toca profundamente as áreas onde o tempo trouxe desgaste, onde promessas foram engavetadas e onde oportunidades se perderam por falta de paz, força ou discernimento. Remove arrependimentos que ainda prendem o coração, desalinhando o presente e impedindo novas escolhas. Liberta cada pessoa do peso de decisões antigas, trazendo entendimento sobre o que precisa ser restaurado e coragem para recomeçar sem medo de errar novamente. Que o passado não tenha mais força para ditar o futuro desta casa e que a sabedoria presente abra portas que antes estavam bloqueadas pelo ressentimento ou pelo cansaço. Espírito Santo, atua também sobre relacionamentos dentro deste lar, restaurando vínculos que foram se desgastando ao longo de conflitos silenciosos, desentendimentos repetitivos ou distâncias emocionais criadas por mal-entendidos. Reconstrói a confiança onde ela foi abalada, fortalece a comunhão onde ela foi enfraquecida e devolve equilíbrio a laços que foram se fragmentando com o tempo. Que cada pessoa desta família receba uma nova capacidade de ouvir, perdoar, compreender e reconstruir o que foi danificado. Que a harmonia volte a ser o eixo das convivências e que a sabedoria acompanhe cada palavra dita e cada gesto realizado. Espírito Santo, alcança áreas que pareciam pequenas, mas que estavam influenciando profundamente o clima deste lar. Atitudes que se repetiam sem perceber, posturas que transmitiam desgaste, comportamentos que feriam sem intenção. Toca esses detalhes que moldam a convivência diária e transforma-os em oportunidades de crescimento e maturidade. Ensina cada coração a responder com equilíbrio, agir com paciência e se posicionar com firmeza e amor. Ajuda cada pessoa a reconhecer o impacto de suas escolhas e a permitir que a tua presença modele hábitos, pensamentos e atitudes que trarão um novo tempo de paz para esta casa. Espírito Santo, ilumina também as áreas externas que influenciam o destino deste lar. Amizades que enfraquecem a fé, ambientes que drenam energia emocional, conversas que semeiam inquietação e hábitos que abrem brechas para a perturbação. Revela o que precisa ser afastado, reorganizado ou substituído e fortalece a convicção de cada pessoa para tomar decisões alinhadas com o que é bom, saudável e seguro espiritualmente. Fecha caminhos que levariam ao desgaste. Abre caminhos que conduzem ao crescimento e protege a família de influências que tentam interferir negativamente. Que o destino desta casa seja blindado daquilo que não vem de ti. Espírito Santo, estabelece agora uma nova ordem sobre este lar. Uma ordem que rompe ciclos de confusão, cancela direções equivocadas e realinha a vida familiar com propósitos elevados. Que este seja o momento em que cada pessoa sinta que algo foi reposicionado por completo, trazendo paz ao que estava instável, foco ao que estava disperso e direção ao que estava perdido. Declaro que este lar entra em uma nova fase, marcada por decisões sábias, passos firmes, restauração emocional e proteção constante. Que nada impeça o fluir do teu propósito e que tudo aquilo que estava fora do lugar seja finalmente recolocado pela tua autoridade. Espírito Santo, contempla agora cada área deste lar que precisa de um novo começo, um novo fôlego, um novo sentido. Toca o que se desgastou por completo, aquilo que perdeu cor, aquilo que perdeu direção e aquilo que perdeu força ao longo das batalhas silenciosas que esta casa enfrentou. Renova o que já não se sustentava mais. Remove pesos que estavam acumulados há anos e sopra esperança onde a exaustão tomou conta. Declaro pela tua presença que o recomeço não será improvisado nem instável, mas firme, sólido e guiado pela tua sabedoria. Espírito Santo, alcança sonhos que foram abandonados, planos que foram deixados de lado,
Desejos que foram silenciados e objetivos que perderam prioridade por causa das lutas travadas no emocional e no espiritual. Reacende o que ainda tem valor, reorganiza o que ainda precisa florescer e fortalece o que está pronto para ressurgir. Que cada pessoa desta casa tenha coragem de recomeçar, de reconstruir, de tentar mais uma vez. Não com a força limitada do passado, mas com a força restauradora que vem diretamente de ti. Espírito Santo, visita corações que se cansaram de acreditar, que pararam de esperar e que, por sobrevivência emocional, aprenderam a se calar. Toca profundamente sentimentos que foram feridos, esperanças que se tornaram frágeis e expectativas que se desfizeram diante de tantas pressões. Cura o que se rompeu nas emoções, renova o que estava adormecido e desperta novamente a alegria de viver sem medo de recomeçar. Que este lar experimente uma nova estação, onde a vida volta a florescer e onde a esperança encontra terreno fértil para permanecer. Espírito Santo, coloca ordem no que estava desalinhado, estabelece novos caminhos onde antes havia confusão e traz clareza onde antes havia dúvidas. Que este recomeço seja marcado por passos firmes, por decisões sábias e por uma sensibilidade profunda para perceber teu agir em cada detalhe. Remove qualquer interferência que tente atrasar este novo tempo e afasta tudo que possa impedir a reconstrução que tu estás realizando. Que cada escolha seja guiada por tua luz e que cada movimento seja conduzido pela tua paz. Espírito Santo, transforma este lar em um ambiente preparado para receber tudo aquilo que foi restaurado. Que cada pessoa desta família sinta no coração que algo mudou, que um ciclo se encerrou e que outro começa com força, equilíbrio e amadurecimento. Restaura o amor que foi ferido, a confiança que foi abalada, a segurança que foi comprometida e a fé que foi desgastada pelas lutas. Que este seja o início de dias mais leves, mais profundos, mais firmes e mais abençoados, onde cada um percebe que nada será como antes, porque tu estás no centro. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego este lar em tuas mãos e confio que cada palavra declarada aqui já começou a transformar ambientes, restaurar corações e derrubar tudo aquilo que antes bloqueava o avanço desta família. Que o recomeço seja real, seja visível, seja permanente. Que a tua presença continue guiando cada passo, fortalecendo cada coração e protegendo cada decisão que será tomada a partir deste dia. Que tudo aquilo que estava oculto seja definitivamente desfeito e que a paz governe este lar com autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração, tudo aquilo que estava oculto começa a perder força. As muralhas que bloqueavam seu lar começam a cair, e uma nova atmosfera passa a preencher sua casa, mais leve, mais firme, mais clara. A paz que antes parecia distante agora encontra espaço para permanecer, e a proteção do Espírito Santo envolve cada cômodo, cada decisão, cada passo que você der daqui para frente. O que antes parecia impossível de compreender ou resolver, começa a se organizar de maneira sobrenatural, porque onde o Espírito Santo entra, a verdade se manifesta, o mal se desfaz e a restauração ganha forma. Se este momento falou profundamente com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e sua caminhada diária. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder por você e por sua família. E se desejar ir ainda mais fundo nessa jornada com o Espírito Santo, há um material especial preparado para quem busca conhecimento e transformação. Um e-book completo que pode ampliar sua compreensão e fortalecer sua vida espiritual.
O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você. Até o próximo vídeo.